Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de estudo no Sermão do Monte, mais especificamente a respeito das bem-aventuranças. Nós já estudamos sobre os pobres de espírito, nós já estudamos sobre aqueles que choram e hoje nós vamos falar a respeito dos humildes, ou mansos e humildes, né? Que está no versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Em algumas versões está bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Basicamente, ser manso e humilde é deixar os seus direitos, as suas causas, até mesmo o seu futuro nas mãos do Senhor. Acalmar o seu coração e entender que o Senhor é aquele que nos justifica, é aquele que vai guiar o nosso futuro e nós podemos ficar tranquilos colocando todas as nossas expectativas e todos os nossos direitos e as nossas causas na mão dele. Antes da gente prosseguir, eu quero citar novamente o que eu tenho sempre citado em todas essas aulas, né, que a gente tem dado aqui, que as bem-aventuranças ela segue uma sequência lógica e complementar, né? E com essa não é diferente. Então, a partir do momento que a pessoa, né, ela se vê pobre, ela enxerga a sua pequenez diante do Senhor, se vê dependente, ela chora diante do Senhor, um choro de arrependimento pelo pecado, né? Então já passamos por essas duas bem-aventuranças. Inevitavelmente essa pessoa ela vai viver uma vida de humildade. A partir do momento que ela se enxerga perante o Senhor, faz sentido, se você for parar para pensar, que ela viverá uma vida de humildade, de mansidão diante dos irmãos e diante de Deus. Mas uma coisa que eu não falei nas últimas duas aulas, inclusive se você não assistiu ainda esses dois vídeos que a gente fez a respeito da pobreza espiritual e do lamento, eu vou deixar um card aqui em cima a respeito da pobreza. Você clica nele, assiste rapidinho para você se inteirar. Faz muito mais sentido quando a gente estuda desde o início, né? Por ser algo progressivo. Mas uma coisa que eu não falei nessas outras duas aulas passadas foi que, além de progressivo e complementar, as bem-aventuranças elas progridem em dificuldade. Então, antes nós precisávamos olhar para Deus, nós precisávamos ouvir a Deus falando a nossa dependência, nós precisávamos entender em nós mesmos, falar nós mesmos para a nossa carne que nós somos dependentes e nós choramos intimamente em arrependimento. Era um relacionamento entre nós e Deus ali. Só que agora começa a ficar um pouco mais difícil quando nós olhamos para a humildade e mansidão, porque ela envolve outras pessoas também. Antes, nós tínhamos que reconhecer nossa pequenez, nossas dificuldades, né? A nossa impureza. Agora, Jesus ele nos leva a um outro patamar de entender que outras pessoas elas vão falar na nossa vida e nós precisamos submeter a essas falas, nós precisamos entender, ser humildes para receber esses conselhos, esses direcionamentos e muitas vezes essas palavras que podem até mesmo nos machucar de uma maneira boa, né? Para gerar crescimento em nós. Eu acredito que nós podemos separar a mansidão em dois pontos principais. Aí a gente pode começar a conversar a respeito dele para poder criar esse entendimento a respeito desse atributo, né? O primeiro é o poder controlado e o segundo é o espírito ensinável, e nós vamos falar sobre cada um deles. Então, o primeiro é o poder controlado. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas basicamente é você entender o poder que você tem, o poder de fazer algo, né? Só que ao mesmo tempo que você entende esse poder e tem esse poder, você restringe ele baseado na palavra. Então, você tem o poder de executar algo a alguém, fazer alguma ação, mas você se limita, você limita essa sua ação, você restringe esse poder que você tem por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. Vamos sair um pouco da teoria e vamos para a prática, certo? É uma história que demonstra muito o poder controlado, a mansidão de uma maneira grandiosa, é a história de Abrão com Ló, né, que está em Gênesis 13, eu vou abrir aqui, já tenho até marcado. Gênesis 13, 8. Né? Antes de eu ler aqui, só para dar uma contextualizada, Abrão e Ló estavam andando juntos, né? Abrão era tio de Ló, né? Mais velho que Ló. Eles estavam andando juntos até que um tempo os servos deles começaram a brigar entre si. E Abraão entendeu que era melhor se separar, cada um ir para um lado. Aqui nós vamos ler em Gênesis 13, a partir do 8. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã,
porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Parando aí, só para a gente não se perder muito. Então, o que é o poder controlado aqui nessa história, por exemplo? Abraão, ele era tio de Ló, ele era uma pessoa mais velha, né? E na cultura, as pessoas mais velhas, elas têm os direitos de escolherem primeiro as coisas, elas têm o direito, elas têm mais autoridade do que os mais novos, né? Principalmente na cultura do povo do Senhor, certo? Então, Abrão, né, no caso, ele se humilhou, né? Ele foi manso e humilde aqui nessa situação, dispondo o seu lugar de escolha para Ló, né? Ele podia muito bem ali escolher o lugar que ele quisesse, mas ele se dispôs a que Ló pudesse escolher, ele abriu mão do seu poder e entregou a Ló para que ele pudesse escolher, porque ele sabia, no final das contas, que o Senhor tinha um plano para ele, o Senhor, independente do lugar onde Ló escolhesse, o Senhor tinha uma promessa para Abrão e ele havia de cumprir, né? Então Abrão, ele confiou no Senhor, se desfez dos seus direitos, ele desfez do seu poder de escolha e entregou para Ló. Então isso é um exemplo grandioso de poder controlado. Então Abrão, ele tinha o poder, mas ele controlou, ele se restringiu para que Ló pudesse escolher, e aquilo que sobrou, então, foi ali que o Senhor começou a executar as promessas, começou a cumprir as promessas do Senhor. Logo depois, então, que Ló foi embora, se você for ver, o Senhor já libera uma promessa a Abrão aqui, né? Ele fala a respeito da descendência, da posteridade, e enfim, ali o Senhor ele já começa a ministrar as promessas dele para Abraão. Dito isso, outra característica marcante daquele que é manso e humilde é o espírito ensinável. E o espírito ensinável também está totalmente ligado ao próximo, totalmente ligado a outras pessoas que falam a nossa vida, né? Então aquele que tem coração ensinável, né? Um espírito ensinável, é aquele que, ao receber uma correção, ao receber uma direção, ao receber um posicionamento de outra pessoa, vindo de outra pessoa, ele não reclama, ele não se queixa, ele entende a autoridade daquela pessoa, mesmo se ela seja líder ou se ela seja apenas uma pessoa que o Senhor enviou para ministrar o coração daquele que está recebendo. Ela recebe a orientação vinda por outra pessoa através do Espírito Santo e retém ela no coração, guarda ela no coração. E um ponto muito importante que eu acredito que seja marcante para aqueles que têm um coração ensinável, né, o espírito ensinável, é que ao ser corrigido, essa pessoa ela não se justifica dos seus erros, né? É uma coisa muito comum que nós encontramos no nosso dia a dia, é a partir do momento que nós erramos, uma pessoa ela vem corrigir a gente e nós, numa defensiva, nós falamos: eu fiz isso porque isto aqui me aconteceu. Eu menti porque essa pessoa me levou a fazer isso. Então, a pessoa que tem um espírito ensinável, um coração ensinável e obediente, é uma pessoa que ela recebe as orientações, ela recebe a correção, a exortação, e ela não justifica o erro dela, ela simplesmente recebe aquilo que a outra pessoa fala na vida dela com amor e com um coração ensinável e receptível para a correção. Por isso que eu falei que as bem-aventuranças elas são progressivas em dificuldade, porque uma vez que você chora, uma vez que você entende que o Senhor é grande, você faz isso baseado naquilo que Deus mostra para você e aquilo que você convence o seu coração mesmo de quem você é. Agora, na questão da mansidão e da humildade, outras pessoas falarão na sua vida, outras pessoas estarão envolvidas nesse ambiente e você vai precisar se submeter a elas ou até mesmo ouvir a elas com amor, com humildade e receber aquilo que ela vai falar, seja correção, seja uma orientação, um apontamento, um direcionamento. Então é um pouco mais profundo, é um pouco mais difícil para a nossa carne receber isso. E obviamente nós entendemos que, assim como todos os outros pontos da bem-aventurança e aqueles que virão também, esses são pontos que não são naturais do ser humano. Ser manso e ser humilde não é natural do ser humano, é um atributo de Deus, né? É um atributo que o Senhor nos dá. Sendo atributos que o Senhor nos dá durante a caminhada, nós entendemos que uma pessoa ela não nasce mansa, uma pessoa ela não nasce mais humilde que outra, né? Nós nascemos todos iguais e através do relacionamento que nós temos com Deus, nós alcançamos a mansidão, nós alcançamos o choro de arrependimento, nós alcançamos a pobreza de espírito. Eu não sei se você pensou isso agora, mas já passou muitas vezes na minha cabeça falando assim: cara, esse cara, ele nasceu manso, cara, olha o jeito que ele é calmo com as coisas, ele lida muito bem com a correção, ele é calmo, ele não se estressa, nunca vi essa pessoa se estressar. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, isso não é mansidão. Isso pode ser calmaria, isso pode ser tranquilidade, mas a mansidão é diferente.
que a mansidão é algo que o Senhor nos dá. E a partir do momento que nós estamos entendendo que é mansidão, a gente consegue discernir a diferença entre um e outro. E uma coisa bem escrachada que nós podemos ver é que essa calmaria, essa tranquilidade não é apenas um atributo só de homens, né? Se você for ver, às vezes, até mesmo uma ninhada de cachorro, se começa a nasce 5 cachorros ali, 3 nascem mais agitados e 2 nascem mais calmos. Isso quer dizer que os cachorros são mansos também? Ele nasceu com mansidão, né? Não, isso quer dizer que eles nasceram mais calmos e outros nasceram um pouco mais agressivos. Não quer dizer que eles têm uma mansidão do Senhor, não quer dizer que eles são humildes, né? E da mesma maneira tem gente que nasce com mais calma, tem gente que nasce com mais ímpeto, tem gente que nasce mais animado, mas isso não tem nada a ver com mansidão. Mansidão verdadeiramente é aquele que possui o espírito controlável, né? O poder controlável, perdão, e o espírito ensinável. E isso a pessoa pode ser calma ou ela pode ser agitada. Ambos elas precisam cultivar isso no Senhor. E puxando um gancho a respeito dessa justificação do Senhor e esse entendimento do manso, nós entendemos um pouco por que os mansos e humildes herdarão a terra. Porque o que acontece? O manso ele vive satisfeito com tudo que ele tem, independente se ele está passando por dificuldade, independente de qual lugar que ele esteja, ele vive satisfeito. O manso verdadeiramente nada tem, porém possui tudo, né? E essa palavra, não sei se ela já ativou alguma coisa na sua mente, mas é porque ela está escrita em 2 Coríntios. Vamos lá? Tenho marcado aqui também. 2 Coríntios 6, vamos ler a partir do 4, né? Mais uma vez, exemplo de Paulo, né? Esse cara é uma pessoa que a gente gosta muito de dar o exemplo dele. Ele fala sobre muitas coisas e automaticamente, né? Consequentemente, ele fala sobre várias coisas que estão escritas das bem-aventuranças. 2 Coríntios 6, 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e em jejum, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra e no poder de Deus, com armas de justiça tanto no ataque como na defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa reputação, tidos como desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, basicamente, essa é uma das características do manso, né? Desconhecido, porém muito bem conhecido. Prestes a morrer, mas vivendo, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas felizes, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E esse finalzinho é incrível. O manso e o humilde, ele nada tem, porque tudo ele entrega ao Senhor, e entrega os seus direitos, as suas causas, porém ele possui a justificação do Senhor, ele possui o Senhor, logo ele possui tudo. Entendendo que nós possuímos tudo, nós entendemos também, através da palavra principalmente, que nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros de Cristo, e nós herdaremos a terra escatologicamente. A palavra nos diz que nós julgaremos a terra. Isso porque nós herdaremos a terra juntamente com Cristo. Amém? E além de herdar, nós reinaremos com Ele eternamente aqui na terra. Eu espero que tenha dado para entender. E se você tiver alguma dúvida, coloca no comentário aqui embaixo ou manda no privado, alguma coisa do tipo. Que eu gostaria que realmente nós pudéssemos entender na essência a humildade e a mansidão. E para finalizar, basicamente, só um resumo a respeito de tudo: aquele que é capaz de sofrer, capaz de se despir dos seus direitos, capaz de realmente entregar ao Senhor todos os seus bens e os seus pensamentos, esses sim têm o direito de reinar juntamente com Cristo, e esses herdarão a terra. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Espero que tenha sido claro. Cada dia que passa, tenho falado com outras pessoas, elas estão gostando do estudo e sempre tem dado dicas de como eu posso melhorar. Eu deixo bem aberto a todos que estão assistindo aí, se vocês quiserem falar alguma coisa que eu posso melhorar, alguns tópicos que eu posso falar com um pouco mais de calma, se vocês sentem necessidade de falar sobre algum ponto específico que nós já passamos por aqui, mas não nos aprofundamos, não deixe de falar também. Fechou, meus amigos? E eu peço para que o Senhor nos abençoe a sua vida também. Eu peço para que você dê o seu like, se inscreva no canal, tem um sininho também, clica nele, porque nós estamos semanalmente colocando esses vídeos. E com o sininho você vai ser notificado toda vez que sair o vídeo e você vai poder assistir e continuar essa sequência que nós estamos fazendo aqui. Desde já eu agradeço, Deus abençoe meus irmãos, eu espero que esse ensino tenha sido tão bom quanto ele tem sido para mim. Amém? Valeu!